Bem, vocês devem ter reparado lá na plataforma que esta semana vocês não têm tarefa avaliativa, certo? A tarefa é apenas de estudo, tá? Então, vocês observem lá que está dito que não é necessário fazer postagem, tá? Foi colocado o material lá para vocês fazerem só uma reflexão, certo? Então, vocês não precisam fazer postagem. Basta que vocês estudem o material e façam a reflexão que está sendo solicitada lá na tarefa em preparação para a semana que vem, tá? Nós estamos naquele formato de rodízio, né? Quando vocês têm semana sim, semana não de tarefa avaliativa, certo? Vocês fiquem atentos porque na próxima semana a tarefa vai valer mais pontos, tá? Então vocês precisam ficar atentos para não perder a postagem, certo? Bem, o nosso material dessa semana é o relatório. O relatório, ele é um documento importante porque o próprio nome já diz. Relatório é um documento onde você vai divulgar dados, informações coletadas em uma determinada experiência que você investigou. Então, pode ser, por exemplo, um relatório de dados estatísticos, pode ser relatório de uma visita técnica, pode ser aquele TCC que vocês vão fazer no final do curso, né? Então, vocês vão fazer uma pesquisa e depois vão fazer um trabalho para expor os resultados dessa pesquisa que vocês fizeram, correto? Então, isso é um relatório que se chama relatório científico ou acadêmico científico. Então, vamos ver se nós conseguimos pensar num exemplo bem concreto. Existem agora, nesse momento, várias pesquisas em busca de uma vacina ou de uma medicação que possa combater ou prevenir o coronavírus, correto? E aí, quando isso for encontrado, ou quando alguma dessas pesquisas for determinada como viável, as pessoas publicam esse resultado, né? E aí, essa publicação é um relatório, certo? É um relatório científico, onde vai aparecer os experimentos que foram feitos, os testes, quantas pessoas, enfim, todas as informações, todos os dados que foram colhidos durante a pesquisa. Então, esse é o objetivo do relatório, tá? É você divulgar o resultado ou os resultados de um determinado experimento que você realiza. Então, vocês observem no material que o relatório ele é um documento que deve obedecer às normas da ABNT. Então, você vai precisar ter uma capa. Lá dentro, quando você for começar o seu texto, né, você vai colocar de novo o título do relatório. Então, relatório de resultados sobre a vacina do coronavírus. Relatório da visita técnica feita na fábrica Heineken. Então, você vai nomear, né, o seu relatório. E aí você tem que ter uma introdução, onde você vai apresentar, né, a sua situação, o seu contexto, um desenvolvimento, onde você vai colocar os dados que você colheu, as informações que você obteve, e uma análise disso, que seria a sua conclusão, tá? Isso aí não precisa ser com itens. Você pode fazer um texto corrido, certo? Então, vocês tenham cuidado na hora de fazer o exercício de vocês na semana que vem, porque o relatório ele é um documento um pouco mais elaborado, tá? Então, a minha sugestão é que vocês comecem a fazer esse relatório aos poucos, tá? Até que na semana que vem, quando apresentar, quando a gente abrir a tarefa, vocês possam já estar com ele pronto para ser postado. E aí vocês vão escolher uma determinada situação que vocês queiram relatar, tá?
pode ser uma visita técnica, pode ser uma experiência que você teve em algum lugar onde você já trabalhou ou trabalha, ou já estagiou ou estagia, tá? Enfim, é um relatório de qualquer experiência que você, porventura, tenha participado ou tenha tido, certo? Só precisa ter esse cuidado, né, de você elaborar todas as partes do documento, certo? Então, aí, vocês estão vendo na tela, né, vocês têm os tipos de relatório, né, e tem também as partes que o compõem, tá? Sendo que cada uma delas está detalhada. Então, vocês estão vendo que precisa ter uma capa, né? Com as informações de vocês, o nome, o tipo de relatório, aquela data, como se fosse aquela capa da ABNT, que eu acho que alguns de vocês já, inclusive, colocaram nos trabalhos de vocês. Só que o título lá, né, que vem é relatório de tal coisa. E aí vocês vão ter que ter uma introdução, desenvolvimento e as conclusões, né, as considerações finais, que serão a análise que vocês vão fazer daquilo que vocês estão relatando, né, ou as informações que vocês coletaram, certo? É importante que vocês lembrem que o relatório ele é um documento factual, tá? Você estará informando fatos, certo? Dados, informações reais, certo? É importante lembrar desse aspecto. O relatório não é que nos outros documentos não seja assim, mas é que no relatório você estará expondo dados que você colheu, né? Então, são aqueles dados reais, factuais, que você colecionou durante aquela experiência, aquele contexto que você teve. Então, em síntese, esse aqui é o relatório, tá? Por exemplo, se você quisesse fazer um relatório ao final de um ano fiscal sobre as vendas que a empresa obteve, aí você vai ter que mostrar um gráfico sobre a evolução das vendas, né? Mês a mês, e depois dizer que as vendas cresceram ou diminuíram, que isso foi consequência de tal coisa e tal coisa. Então, é relatório técnico, certo? É fato, é informação real, certo? Basicamente, é isso que vocês têm aí nesse material que está postado. Então, reiterando e repetindo, eu sugiro que vocês não se preocupem com postagem nesta semana. Tem gente que já está postando a reflexão que foi solicitada. Não percam tempo, não é necessário, está dito lá na tarefa, tá? Apenas façam a reflexão. Quem quiser, pode postar sem problema. Só estou dizendo que eu recomendo que vocês comecem logo a pensar e a deixar esse relatório mais ou menos pronto. Então, vão fazendo devagar, né? Já que vocês terão aí basicamente 2 semanas. Quando a tarefa da semana que vem for solicitada, vocês já estarão com isso praticamente pronto. E aí é só postar. Todos entenderam? Sim, professor. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Porque senão eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito pesado. Nenhuma pergunta, gente? Vocês entenderam os exemplos que eu dei? Eu entendi, professor. Que bom. Ótimo. Bem, aparentemente parece que todos entenderam bem, né? Então eu vou interromper a nossa gravação, tá?